Bem, o meu nome é Carlos Miguel, nasci em Torres Vedras em 1957, já lá vão uns bons anos, já foi no século passado. Sempre aqui vivi, tive 5 anos exilado em Lisboa para fazer o curso de Direito, foi muito difícil, não só o curso como a vivência em Lisboa e na faculdade, embora depois tenha adorado a minha profissão. E, nesta altura, estou a retornar à profissão, ou seja, em 2002 tive o desafio de poder ser autarca aqui na Câmara Municipal de Torres Vedras e fui-o até 2015. Foram os anos mais conseguidos da minha vida e depois de 2015 até este ano, até abril de 2024, fiz parte de 3 governos sucessivos liderados por António Costa e agora regressei novamente a Torres Vedras, embora o regressar não seja a palavra exata, porque eu sempre dormia em casa quase todos os dias, por isso fazia o caminho Lisboa-Torres, Torres-Lisboa, mas regressei o tempo inteiro a Torres Vedras e reabri o escritório e faço novamente a advocacia, embora diferente daquela que fazia há 20 anos atrás. E o vício das fotografias é um vício, digamos, muito antigo. É um vício de miúdo de 16 anos, 17 anos, que comecei a fotografar. Na altura com 2 amigos, o Carlos Pereira e o Ifigénio, chegámos a ter um laboratório de fotografia a preto e branco num barracão onde o meu pai guardava sapatos que não vendia. Nós lá num canto improvisámos um laboratório. Na altura tínhamos um grupo informal que era o Foco, Fotografia e Comunicação, e não só fazíamos fotografia, como organizámos exposições de fotografia com pessoas de Torres Vedras em sítios improváveis da cidade. Por exemplo, fizemos uma exposição na altura no stand de automóveis da Fiat, onde hoje é o Banco Milênio, e por isso o que nos interessava era que fossem sítios que tivessem muita exposição, que tivessem muitas pessoas a passar e que vissem, e foi uma experiência gira. A partir daí tenho feito algumas exposições e curiosamente a minha primeira exposição não foi nesta casa, mas foi por esta casa. Foi uma exposição organizada pela Cooperativa de Comissão e Cultura e que se efetivou em Porto Alegre, numa galeria muito gira, que era um antigo estábulo, em que tinha as manjedouras e as fotografias ficavam por cima, e era uma exposição que era oriunda de uma exposição individual que fiz no tal stand da Fiat. E as pessoas da cooperativa viram e gostaram, e depois pediram-me se eu não gostava de levar aquela exposição a Porto Alegre, e levámos com uma embaixada de Torres. Era num verão quente, que eu recordo-me de ficarmos num quarto que era um calor abrasador, era impossível dormir. Essa foi a minha primeira exposição individual em Torres e também foi logo o primeiro trabalho que fiz com a cooperativa. Já lá vai um horror de anos 80 para aí. A partir daí fiz mais algumas exposições, muito ligada àquilo que eu gosto muito, que são as texturas. Acabei por me especializar em texturas, salvo seja eu especializar, mas gosto muito das texturas, nomeadamente texturas em barcos antigos, em que têm camadas e camadas de tinta, muitas raspagens. E no fundo tem sido muito uma busca de procurar no mundo real aquilo que é o impressionismo abstrato, que é algo da pintura que me atrai e que me apaixona muito. E por isso muito mostrar às pessoas que aquilo que as pessoas dizem que é pintura abstrata, se calhar, se a gente virmos com atenção, aquilo que a gente vê todos os dias, só que não repara. E por isso tenho dedicado muito a isso, ou tenho feito muito trabalho a esse nível, e depois ao Carnaval. Pronto, o Carnaval, como torrense que sou, e aficionado do Carnaval, sucessivamente tenho feito fotografias de Carnaval e tenho exposto aqui, quase sempre a brincar, outras vezes a sério. Inclusivamente editei um livro sobre o Carnaval, que acho que retrata bem o que é aquilo que é o nosso Carnaval, por dentro e por fora. E pronto.
E chegamos a esta exposição. Esta exposição é um bocadinho, não é um bocadinho não, é tudo fora daquilo que eu tenho feito até aqui. E por isso, para aqueles que me conhecem das fotografias que faço e até que me acompanham na página de Facebook, que é uma página de imagens, tenho a certeza que foi surpreendente para eles, porque não estão habituados a que eu tire fotografias, digamos, de pessoas, nem de sítios digamos, tão restritos quanto estas. E foi uma exposição, quer dizer, a exposição, melhor, as fotografias aconteceram num acaso, que foi um acaso que depois se tornou quase um hábito, para não dizer um vício. Por isso eu durante um tempo habitei da Praça do Comércio, primeiro na ala ocidental, depois na ala oriental, e nesta última ala oriental eu comecei a olhar para a praça, coisa que eu não tinha feito antes, porque a minha secretária estava de costas para a janela. Nesta última fase, enquanto era secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, a minha secretária estava, digamos, na perpendicular à janela e eu comecei a notar pelo movimento das pessoas. E depois interessou-me uma ou outra que aparecia ou um outro enquadramento e vinha à janela e fotografava com o telemóvel. E às tantas que já dava por mim, era à procura de um motivo. Não era um motivo que me aparecia, era eu que ia à procura dele. E assim surgiu um conjunto de fotografias, mas que não são muitas, mas são capazes de ser 90 ou 100 fotografias destas, todas de telemóvel, com uma pouca definição, até porque normalmente são todas muito distantes, por isso o telemóvel está no máximo e perde, ou quase no máximo e perde definição. E depois de sair do governo, comecei a olhar para isto tudo, para estas fotografias todas, e pensei, olha, isto se calhar dá uma coisa gira, enquanto retrato de um sítio e enquanto retrato da vivência territorial de um determinado sítio, e também para nos apercebermos que o sítio é importante por si só, até porque a Praça do Comércio tem um poder institucional no país enorme, não é? Mas aquele sítio sem pessoas é outro sítio. Ou seja, embora o património seja fundamental, mais importante que o fundamental são as pessoas que dão vida a esse mesmo património. Porque senão é um património musealizado, em que se tira fotografias, é bonito, mas não é vivido. E este é um território que é um território super vivido, e é agir de viver as vivências que ali correm, que são múltiplas, não é? Desde o polícia ao contrabandista, desde o turista ao que faz jogging, desde aquele que vem filmar ao que faz a selfie, desde o percorrer das malas e das bicicletas para um lado e para o outro. É uma praça, digamos, fantástica. E depois já a exposição estava feita, ou já estava montada. E recordei-me que ainda tinha lá algumas fotografias da praça no tempo do Covid, em que não havia uma pessoa na praça. E por isso acabámos por colocar duas fotografias dessas, de algumas que tinha sem a praça, sem ninguém, para que as pessoas também possam dar por este contraste, do que é um território habitado e do que é um território sem ser habitado. E a diferença é uma diferença abismal. Eu não é desde miúdo, mas aos poucos, comecei-me a interessar por pintura, gosto de pintura. Posso dizer que na minha casa não tenho uma fotografia minha, e não é, pronto, é um acaso, não tenho fotografia minha, e tenho uma casa que foi pensada para ter quadros na parede, por isso. É uma casa que não tem tem um móvel alto, e a casa é grande, e por isso tenho muita pintura nas paredes, e aos poucos, mesmo coisas figurativas que tinha comprado em tempos mais remotos, cá mais para trás, acabei por me desfazer delas, e hoje só tenho, na prática, pintura abstrata, muito impressionismo abstrato. E por isso fui-me interessando cada vez mais por isso. E daí que também depois venha a minha ligação às texturas. Foi um processo que arrancou a partir da pintura. E através da pintura comecei à procura da fotografia, muito influenciada pela pintura e impressionismo abstrato, muito influenciado pelos grafismos
na própria pintura, que é algo que eu, digamos, que eu gosto muito, e os jogos de cores, e comecei a interessar e comecei a evoluir, e hoje eu próprio gostava de libertar dessa quase obsessão pelas texturas, mas acabo por voltar sempre a elas, ou seja, eu raramente ando com a máquina fotográfica ao pescoço, só quando saio para fazer o fim de semana, fazer uma viagem, muito embora hoje em dia a máquina fotográfica está sempre no bolso, está sempre no telemóvel, o que democratiza ainda mais a fotografia. Se o digital democratizou a fotografia, o telemóvel então, digamos, transformou-a num mundo universal. Mas não andando sempre com a máquina, eu quando saio acabo por ser atraído para as texturas, sejam elas de preferência nos barcos, que estão no estaleiro, adoro visitar estaleiros e fotografar barcos que estão no estaleiro, mas depois são as texturas das paredes, que é algo interessante. Mas queria-me libertar disso e estou aqui com um processo quase de tratamento psicológico para me libertar um bocadinho das texturas e acho que vou apostar em fotografias brancas para me libertar das texturas. Arranjar um conjunto de fotografias de branco sobre branco. Pelo menos não tem texturas, embora a gente nos brancos encontre sempre algumas texturas e encontre sempre alguns rasgos e depois muitas sombras. Mas era um processo para sair das texturas e começar numa outra coisa qualquer que ainda não sei muito bem o que é. Embora isto esteja aqui, seja uma coisa diferente daquilo que já foi algum processo de libertação e daí que ainda esperei alguns anos para expor estas fotografias. Esperei alguns anos no sentido que acho que não fazia sentido fazer esta exposição enquanto era secretário de Estado, não fazia grande sentido. Depois já começou a fazer sentido, mas também foi uma forma de mostrar que para mim mesmo conseguia fazer outras coisas com alguma graça. E pronto, os primeiros amigos que viram a exposição ou que entraram a ver a exposição disseram-me logo, pronto, já percebi o que é que tu fazias no governo. Era tirar fotografias para a Praça do Comércio. Não era bem assim, porque eram muito mais os dias que estava fora. Para terem uma ideia, eu fiz, durante os 8 anos, por mês fazia uma média de entre 10.000 a 14.000 quilómetros por mês. Por isso era sempre um vum. Tinha uma equipa muito boa a trabalhar comigo, me assegurava o trabalho e eu bastava orientar muito por telemóvel. Havia muitas semanas que eu estava um dia, 2 dias em Lisboa, no gabinete, e depois andava sempre por fora, município a município, e pronto, ia ajudar a resolver isto, ou resolver aquilo. Mas a fotografia continua-me a fascinar e continua-me a procurar, e quase que diariamente faço fotografias de torres, porque vou à procura delas, não, porque vou passear os cães, e ao passear os cães aparece-me sempre isto ou aquilo, olha, que giro, chica, com o telemóvel, não é? E por isso a fotografia é uma presença muito forte na minha vida e é uma presença em que procuro fotografar e mostrar aquilo que mais gosto, seja a minha terra, Torres, seja os sítios para onde vou e em termos quase tipo roteiro, sejam depois as texturas que me estou a procurar libertar delas. Eu não me sinto artista, digamos. Eu não estudei fotografia, comecei, eu era miúdo, não tinha máquina fotográfica e tinha uma namorada que tinha uma máquina fotográfica e fotografava e emprestava uma máquina e por isso comecei a fazer umas fotografias e depois daí começou, digamos, o gosto por fazer, por tirar e depois por fazer no laboratório, a preto e branco. Embora eu sempre gostei mais de disparar do que de fazê-las no laboratório. Embora também desse algum gozo, em grupo dava gozo fazer aquelas coisas. Mas eu não me sinto-me
sinto-me um amador, um curioso, mas também acho que tenho algum sentido estético das coisas e que procuro, digamos, desenvolver, aprofundar e encaro também muito a fotografia como um modo de partilhar algo que eu vejo e algo que eu sinto e partilhar com os outros. E esta é uma forma de partilhar com amigos, partilhar com conhecidos, partilhar no Facebook, que a gente, está lá toda a gente, ou quase toda, pequenos fragmentos de realidade que vamos encontrando no dia-a-dia, porque sabemos que aquilo que mostramos na fotografia é sempre um fragmentozinho de um mundo muito mais vasto, que nos rodeia a 360 graus, e aquilo ali é só um diafragma que ali está, não é? Mas também o gosto da partilha, para mim, é importante. A arte é sempre política, não é? De uma forma mais evidente ou menos evidente, mais efetiva ou menos efetiva, mas é sempre política, até porque a arte é sempre cultura, e a cultura é política. Agora, há fotografias nitidamente de intervenção e outras que não são nitidamente de intervenção, mas em todas elas, todas as fotografias nos fazem pensar, e fazer pensar hoje em dia é importante, porque a vida acaba por ser, transporta-nos para mundos sempre a correr, em que temos muito tempo para pensar minimamente, já não é para aprofundar as coisas, mas é pensar minimamente e olhar e, olha, coisa horrorosa, e olha que giro, nunca tinha visto, nunca tinha pensado. Isso, digamos, é política. Se esta exposição é política, se calhar não é, mas também pode ser, quer dizer, o Terreiro do Paço em si tem uma simbologia, não é? Simboliza o poder, naquilo que se tem por poder. Quem o viveu por dentro, se calhar desmistifica essa ideia que as pessoas têm. Mas, no fundo, as fotografias acabam por mostrar uma série de pessoas no seu cotidiano, mas depois, com a ajuda de amigos, até conseguimos, nesta exposição, fazer as pessoas pensar um bocadinho mais para além da fotografia, daquilo que estava exposto. Porque tivemos a ideia, que eu julgo que foi uma ideia muito gira, que resultou muito bem, foi de recortar algumas fotografias e pô-las a comunicar com outras. O que leva as pessoas a pensarem o que é que este fulano quis dizer com isto? Ou para além daquilo que ele quis dizer, o que é que eu vejo disto, não é? E por isso não é por acaso que a exposição começa com uma figura no meio do Terreiro do Paço, que é uma pessoa, um cidadão português de etnia cigana, que ali vende óculos todos os dias, toda a gente o conhece, e não foi por acaso que recortámos a figura de 3 agentes da Polícia Municipal, e recortámos e pusemos os agentes a ir na direção dele. E agora cada um interprete como bem quiser. Vão ter com ele para ver se ele tem licença para fazer a venda ambulante ali naquele sítio, vão ter com ele para o cumprimentarem porque já o conhecem e desejar-lhe bons dias, podem ir por mediante as coisas, não é? E isso interfere. Fizemos a mesma coisa com a fotografia dos próprios polícias, no Terreiro do Paço, e em que pusemos por cima 3 senhoras muçulmanas que vão a passear na praça. E por isso os polícias parece que vão na direção das 3 muçulmanas e pode-se questionar a mesma coisa. Vão-lhe pedir a identificação, saber se elas estão legais ou não legais, têm visto turista ou não têm visto turista, vão perguntar se elas precisam de ajuda para ir aqui ou lá, não sabem o caminho, tem interferência. Como interferência social, temos aqui ao fundo uma fotografia, tem um senhor a passear o seu cão no Terreiro do Paço, e depois ao lado da fotografia pusemos o mesmo senhor e o mesmo cão, só que o cão, em vez de estar à frente do dono, está atrás do dono, o dono já passou para a frente, e atrás do cão pomos um fulano que está a apanhar qualquer coisa no chão, que simula que está a apanhar o dejeto do próprio cão. O que é algo que é, infelizmente, vulgar e natural, e é uma postura social incorreta. E por isso, também com estas pequenas nuances, conseguimos interferir.
como ao fundo da exposição há duas fotografias que têm os mesmos personagens, são duas mulheres que se beijam e depois caminham de mãos dadas, e pusemos ao lado, eu estou a dizer que pusemos que foi um trabalho conjunto, pusemos ao lado pessoas, digamos, espantadas por verem duas mulheres a beijarem-se, ou outras a tirar fotografias por verem duas mulheres a beijarem-se. E por isso também tem pode ter este caráter social de intervenção, de uma forma, digamos, ligeira, não é brincalhona, é sorridente, é um sorriso mais aberto ou mais amarelo, conforme quem está a olhar, e aquilo que eu próprio sinto, que é livre de sentir, mas a fotografia, e esta exposição teve este duplo condão, conseguimos lá chegar, e a reação que eu tenho tido dos amigos que me abordam, digamos, na rua, é que viram a exposição com um sorriso no rosto. Isso para mim é muito satisfatório. O meio, neste caso, no meu caso, a máquina, é importante, não é? Não é por acaso que estas fotografias têm um formato de 15-20, porque eu gosto das coisas pequenas, até sei o bem, mas até prefiro fotografias maiores. Mas o facto de serem fotografadas com o telemóvel, elas têm pouca definição, e por isso eu vou alinhar isto para um 30-40, que é um formato assim quase mínimo para fazer exposições, isto fica muito pior que o que estão. Pronto. Perde-se a percepção das próprias coisas. Por isso, nós temos que ter consciência do meio que estamos a utilizar, para que é que ele vai servir. E por isso, eu utilizando o telemóvel, até consigo fazer um 30-40 com boa qualidade, se eu utilizar muito bem, se não puxar a fotografia, se não ampliar, se não sei o quê. Agora, se eu quero fazer fotografias para um dia mais tarde, ou quando me apetecer fazer um 30-40 ou um 40-60, ou mesmo maior, eu tenho que usar uma máquina fotográfica, por isso o meio é importante. Agora, estou convencido que as máquinas fotográficas vão morrer, e não falta muito, quer dizer, não é numa geração, é meia dúzia de anos, o comércio das máquinas fotográficas vai ficar reduzido aos profissionais, porque cada vez mais os telemóveis têm uma definição, uma qualidade do arco da velha, e não vale a pena estar-se o dinheiro que se investe numa máquina fotográfica, investe-se menos que isso no telemóvel e tem-se uma excelente qualidade, dá para ampliar e facilidade de estar sempre no bolso. E por isso tudo isto está a evoluir muito rapidamente, e tendo para aquilo que está a dizer, a gente a muito curto prazo vamos só ter um meio para fotografar, é o telemóvel. E esse está sempre à mão, porque a gente precisa dele para comunicar através da voz, e vamos precisar dele para comunicar através da fotografia, através da imagem. E é só num instrumento só, facilita-nos muito a vida. E de modo que não pus a família toda a recortar fotografias para depois aproveitar o que fosse de aproveitar. Com a exposição posta, vimos que não fazia grande sentido estar a espalhar figuras recortadas entre elas, mas fazia muito sentido, em algumas fotografias, pô-las a dialogar com outras. E foi isso que acabámos por fazer, já com a exposição toda colocada, deixámos os bonequinhos para o fim e chegámos a essa conclusão, estar a encher isto de recortes, perde-se o sentido da exposição. Agora, pôr alguns recortes a conviver com as fotografias pode funcionar bem, uns a dizer mais que outros, mas acho que funcionou muito bem isso e foi muito surpreendente. Eu tive uma pessoa amiga que encontrei na rua, tinha acabado de ver a exposição, e que me disse: estou muito zangado contigo. Então porquê? Joguei que vinha ver uma exposição de fotografia, afinal cheguei lá, é uma exposição de pintura. E pronto, estava a brincar comigo, mas fico feliz quando assim é, não é? Fico feliz porque vê-se que as pessoas acabaram por gostar e perceberam a interação e também perceberam aquilo que se queria transmitir daquilo que é o espaço público. Porque, e agora falando enquanto autarca, nós em Portugal
cada vez mais, todos os autarcas, sem exceção, investimos no espaço público. Há grandes investimentos no espaço público. E ainda bem que assim o é. Por isso, há condições de fruir o espaço público como nunca houve e cada vez temos menos gente no espaço público. E isto, cada vez as pessoas cada vez o espaço público está melhor, com melhores condições e cada vez as pessoas estão mais dentro de casa. Isto é um contrassenso. É óbvio que a Praça do Comércio não é um exemplo disso. Mas se nós fizéssemos a contabilidade das nacionalidades que passam na Praça do Comércio, se calhar 5% eram portugueses e são aqueles que saem do Cacilheiro para irem para o emprego e que correm na praça nem sequer, uma forma de dizer, quer dizer, nem estão a reparar em quem passa, nem no que lá está. E por isso há este contrassenso e esta também é uma forma de mostrar aquilo que se pode e se deve fazer no espaço público, que é vivencial. Eu tive alguns privilégios nesta exposição, o primeiro deles foi expô-la, mas na inauguração esteve cá a engenheira Ana Paula Teles, que é minha amiga, conhecia enquanto autarca e é engenheira especialista em mobilidade. Apoia uma série de câmaras do país em termos de mobilidade. Ela adorou a exposição, porque teve aqui montes de retratos daquilo que é a mobilidade ligeira no espaço público, não é? Isso, digamos, é também algo que nos deve fazer refletir. Porque é que a gente queixa-se, a cidade está deserta. Então, porque é que tu não sais de casa? Não é? Porque é que não vais para a rua? Tens zonas pedonais enormes, não encontras um carro, vais do Largo da Graça ao São Paulo, não encontras um carro, é sempre pedonal, é lisinho, porque é que não vais à rua? E devemos alertar para isso. Devemos alertar para isso. Pela vida saudável que as pessoas podem ter, o sair, o andar, o dizer bom dia, boa tarde, boa noite, o conviver. E depois também o comércio tradicional vive disso, vive das pessoas andarem na rua e eu passei, olha, a camisa tão gira, ficava bem com o fato que lá tenho, vou comprar. Se não andarmos na rua isto não acontece. Eu já não sou um rapaz novo, sou um rapaz do século passado, mas eu recordo perfeitamente, era eu miúdo de escola primária, à sexta ou ao sábado, era à sexta-feira, ou sexta-feira, os meus pais saíam sempre comigo, com o meu irmão, a dar uma volta a ver as montras, porque os comerciantes me davam as montras à sexta-feira, e por isso saía-se à rua para isso. Tomava-se também seu café na rua, não havia máquinas para tomar café em casa, por isso a vida era completamente distinta. Mas saía-se, via-se. Hoje isso não acontece e a vida mudou, é o facto. As pessoas, felizmente, a esmagadora maioria tem muito melhores condições em casa do que tinham há 50 anos atrás. Isso é evidente. A televisão há 50 anos atrás é uma coisa diferente daquilo que é hoje. O acesso à net na altura não havia, pura e simplesmente. Ou seja, a vida é diferente e o mundo é diferente. Não são incompatíveis, mas também está no nosso querer poder equilibrar mais as coisas e termos uma vida social, nem que seja o social de andar na rua, muito mais saudável do que aquilo que fazemos aos dias de hoje. Para jovens artistas, o que é que eu posso dar um conselho? Eu que não sou artista, mas posso dar um conselho da minha experiência enquanto fotógrafo amador. No meu caso, eu disparo muito. Ou seja, uma boa fotografia às vezes resulta de um acaso excepcional, mas isso é mesmo a exceção, porque a regra, uma boa fotografia resulta de 50 que não são boas. E por isso a gente faz 50 disparos e há este calhou mesmo bem, é este que eu queria, é este que eu quero. E isso pode-se perfeitamente transportar para outros universos, para a escultura, para a pintura, pode-se perfeitamente para o desenho, para a aguarela, pode-se perfeitamente transportar, que é fazerem sempre, nunca desistirem, irem à procura, na certeza que nunca atingimos a perfeição, não é?
até porque se atingirmos a perfeição corremos o risco de morrer crucificados e por isso é melhor a gente sermos o mais perfeitos possíveis, mas estarmos bem connosco próprio, mas ir sempre repetindo, experimentando, porque através dessa experiência sucessiva vamos encontrando o nosso caminho, vamos encontrando aquilo que verdadeiramente mais gostamos e deixamos para trás aquilo que menos gostamos, não perdendo uma linha, um fio condutor, e se às tantas entendermos que este fio condutor afinal não é bem aquilo que eu queria e tem que mudar de cabo, que não é este o cabo próprio para aquilo que eu quero, então mudemos de cabo e começamos outra vez a experimentar, mas, como diz o povo, parar é morrer, e por isso é ir experimentando sucessivamente. E por isso, na minha modéstia, o conselho que eu posso dar é esse, é não desistir, é ouvir as críticas, mas é também ir educando o gosto, porque ao contrário daquilo que as pessoas dizem, que gostos não se discutem, é mentira. Os gostos discutem-se e devem ser discutidos, e devem ser aperfeiçoados. Aliás, se nós olharmos para a nossa vida de cada um, nós já tivemos gosto que hoje torcemos o nariz a eles. Epá, eu gostava disto, não é? Basta olhar para a nossa roupa que guardávamos. Eu andei com este vestido. Como é que eu fui capaz? Como é que eu fui capaz de usar esta gravata? Hoje já não sou capaz, como o meu gosto evoluiu, é diferente. A mesma coisa naquilo que nós fazemos, em termos de fotografia, em termos de pintura, e por isso é ir educando o gosto, e educando o nosso gosto, também acabamos por educar o gosto das pessoas. Eu ao partilhar fotografias, nomeadamente no Facebook, tenho, sem pretenciosismos, mas também tenho a percepção de que, de alguma forma, tenho um processo aqui didático ou pedagógico de ir educando, se é que se pode falar nisso, ou pelo menos ir modificando o gosto das próprias pessoas que veem a fotografia. Muitas delas me dizem, olha, nunca tinha visto os Vedras por este ângulo, nunca me tinha percebido que isto podia ser assim. E são coisas que estão lá e são até fáceis de ver, mas nunca calhou olhar, nunca calhou reparar. E ao partilharmos o nosso olhar, acabamos por, de alguma forma, influenciar positivamente o olhar de terceiros. Sou o Carlos Miguel, estamos em dezembro de 2024 e esta foi e é ainda, estamos no penúltimo dia da exposição, exposição denominada Terreiro.